Gente, hoje eu vou trazer uma questão que é muito interessante perceber quando a gente usa muito. Eu tenho percebido pessoas usando cada vez mais essas expressões, que são aqueles cacuetes, aquelas palavras que vêm no final, às vezes por uma dúvida, às vezes uma inquietação ou por uma aceitação de outra pessoa, que são aqueles termos que vêm no final de frases ou de uma história que usamos como né, entende, sabe, como se aquilo ali. O que representa, na verdade, essa série de perguntinhas no final de uma frase, e que há pessoas que falam muito, quase o tempo todo, para confirmar, na verdade, uma expressão, uma história que ela está contando pontualmente. Uma das primeiras vertentes está ligada exatamente a essa busca de uma validação. Você pede como se fosse a outra pessoa que ela confirmasse aquela história, que realmente você se sentisse inserida naquela história. Você entende o que eu disse agora, Bruno, nessa expressão? Ou nessa história que eu contei, nessa maneira que eu falei? Ou se isso que eu trouxe é uma verdade ou não? Demonstra essa necessidade de ser inserida, de ser aceita perante o outro, e que fala muito sobre a pessoa pontualmente. Então é interessante você ver quando essas pessoas que usam muito essas expressões, grau de dificuldade, às vezes, que ela tem de se autoaceitar, se autoafirmar também, procurando essa validação, procurando essa aceitação dos outros. E às vezes a gente nem percebe, você fala de uma maneira muito inconsciente, muito habitual, cotidiana, de confirmar, mas isso demonstra muito um inconsciente, um interior ali, que às vezes não foi muito bem elaborado no sentido de realmente saber se aquilo é uma validação para você e não para o outro. Um segundo ponto que é interessante perceber é exatamente a questão da dúvida. Quem usa muito né mostra uma certa insegurança, né, sabe, entende? Quem faz essas perguntas no final de uma frase demonstra uma certa insegurança perante a outra pessoa. Uma insegurança, por exemplo, se aquela pessoa vai ser aceita ou não naquela conversa, se aquele fato ou não está realmente certo, se aquelas informações que estão sendo passadas de uma conversa, de uma informação que você está passando, ou de alguma coisa que você está comunicando, se aquilo realmente é uma verdade total, se realmente aquilo você realmente acredita na verdade. E você faz essas perguntas no final, né? Entende? Sabe? Elas representam muito essa dualidade que trazemos normalmente sobre questões diversas do dia a dia e que às vezes não sabemos se ela realmente está certa para a gente, e a gente traz para os outros essa vertente, essas verdades que a gente busca pontualmente com outra pessoa. Então ela demonstra muito essa insegurança e essa necessidade de talvez não saber se você realmente está certo ou seguro com aquela informação, necessariamente falando. A terceira vertente é a tentativa de convencer a outra pessoa. A gente usa muito isso como um convencimento. Ó, tô te contando uma história, tô te passando uma informação e eu gostaria de saber se você realmente acredita nela, se realmente você concorda comigo, porque eu já demonstrei nas outras duas expressões essa necessidade de ser validado e também de ter dúvidas, de ter inquietações, se essa história ela realmente condiz ou não com o que eu acredito, que eu gostaria que você acreditasse, o informante. Então é interessante perceber quando as pessoas usam muito esses nés no final da frase, normalmente pode estar muito preso a uma insegurança que ela representa ou uma tentativa de convencer outra pessoa, porque como você está inseguro com a informação, então é mais fácil, inconscientemente falando, tentar convencer a pessoa. O quarto ponto que eu coloco aqui é a defesa que a gente usa para se proteger, às vezes, de uma crítica. Inconscientemente falando, eu tento fazer essa confirmação com você sobre determinada informação para ver se você confirma ou não essa crítica, confirma ou não esse fato, se ele é realmente verdadeiro ou não, se ele realmente vai te agradar e, consequentemente, vai agradar o informante. Então, é uma necessidade muito habitual das pessoas de colocar esses pontos como uma defesa e o medo de ser ou excluído, de não ser inserido em determinado grupo, determinada situação. Então, eles tendem a usar essas expressões. Pessoas que usam muitas expressões tendem a ter um certo medo de um julgamento, de uma crítica, pontualmente falando.
E no fim eu falo muito assim da importância que essas expressões, quando elas são muito usadas, por exemplo, em público, em oratória, se você é um palestrante ou se você vai falar normalmente para outras pessoas, que coloca essas expressões no final de frase, vai demonstrar muito uma insegurança, e todos esses termos que eu falei aqui, todos esses pontos sobre determinada questão que você está trazendo. Então, tentar conscientizar que você fala muito essas expressões seria o primeiro passo para aliviar, para entender, na verdade, o quantas dúvidas você pode ter. Se você se acha que é uma pessoa muito em dúvida com as coisas que você quer da vida, pontualmente, tenta perceber se você usa muito essas expressões no final de frases. Se você tende inconscientemente a ter uma confirmação de outra pessoa quando você vai passar uma informação. Então é muito interessante nas oratórias usarmos expressões que sejam menos vinculadas a dúvidas, a essa necessidade de confirmação, porque isso vai demonstrar uma insegurança na fala. Espero que esse vídeo tenha ajudado, tenha dado algum insight sobre essa forma que a gente comunica, e até o próximo vídeo.